Estamos apresentando Nutrição nas Redes. Fala pessoal, aqui é a Joyce Tenório. Eu sou a Carolina Sena. E começa agora o nosso primeiro episódio do Nutrição nas Redes. O programa de hoje é um especial para falar de dois temas muito presentes no nosso dia a dia: saúde e redes sociais. Grande parte de quem está ouvindo já deve ter se deparado com publicações, comentários ou stories que trazem umas dietas e tratamentos duvidosos ou alguns corpos muito artificiais, coisas que acabam mexendo com a autoestima de muita gente. Pois é, discursos de supostos nutricionistas influencers que, se chegarem a usuários com problemas de peso e desinformados sobre nutrição, podem até desencadear transtornos alimentares. O episódio vai ser dividido em 3 blocos. Primeiro a gente quer introduzir o assunto, explicar um pouco da teoria que estamos estudando sobre discursos e narrativas e dar uma contextualização mais geral sobre nutrição e transtornos alimentares. Isso aí. No segundo bloco, a gente vai trazer uns exemplos mais específicos de discursos de influencers que abordam esse tipo de assunto. Para finalizar, no terceiro bloco, vamos trazer as reflexões finais. Aqui, vamos conversar mais sobre a questão do poder e do formato do discurso, retomando com mais profundidade as teorias do discurso para entender como elas se encaixam nessa problemática. Bom, para começar esse papo, tem um texto que eu acho que pode ser interessante para a gente. O nome é Análise do Discurso e Mídia, a Reprodução de Identidades, da Maria do Rosário Gregolin. É um texto que nos leva a refletir sobre como a mídia não só reflete as identidades sociais, mas também constrói elas. Tem um certo destaque para como os discursos veiculados nos meios de comunicação têm um papel crucial na forma como nos vemos e como vemos os outros, que está muito relacionado com essa questão da autoestima. Pois é, fora que a Gregolin aponta como a mídia não é neutra. Ela traz consigo ideologias, representações e valores que acabam sendo internalizados por quem consome esses discursos. E um ponto muito interessante é quando ela destaca como a mídia cria identidades desejáveis, estabelecendo padrões que muitas vezes são inatingíveis ou pouco representativos da diversidade real. Isso é algo que afeta diretamente as questões de peso, por exemplo. A gente vê como os discursos veiculados na mídia sobre padrões corporais contribuem para a construção dessa ideia quase real de beleza e saúde. E, bom, vale lembrar que essa história não começou agora. No próprio texto, que é de 2007, a gente vê vários exemplos de propagandas que querem trazer essa perspectiva de conscientização, mas que no fundo trabalham conceitos muito mais profundos. No nosso caso, a gente pode olhar para as capas de revistas antigas, tipo uma capa da Capricho de 1980 que diz: beleza, 5 exercícios mágicos que vão deixar seu corpo em forma. Ou essa outra revista Cláudia dos anos 70 que traz: emagreça em 2 fins de semana. Trabalhos manuais. Pode parecer inofensivo, mas as frases não foram escritas por acaso. E o nosso objetivo é evidenciar isso nesse programa, a partir de discursos selecionados das redes sociais. Tudo isso acaba sendo quase que um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Esses discursos geram problemas sérios na relação de muita gente com a comida, o que pode levar a cenários preocupantes de anorexia, bulimia e outros transtornos. Antes de tudo, a gente vai ter que trabalhar com algumas definições que Gregolin traz no texto para deixar claro. Por exemplo, ele é muito baseado na arquigenealogia de Foucault. Quando falamos de discurso, nós estamos tratando de uma prática social historicamente determinada que constitui os sujeitos e os objetos, enquanto a prática discursiva é produto do processo de linguagem e processo histórico. A análise de discurso que a gente vai propor aqui é tentar compreender a maneira como as verdades são produzidas e enunciadas. Agora, focando nos trechos retirados de falas dos influenciadores, vamos estabelecer os conceitos relacionados à mídia, que exerce o trabalho de mediação entre os espectadores e a realidade. O que a mídia apresenta é uma construção que permite ao espectador produzir formas simbólicas de representação da sua relação com a realidade concreta. É o caminho que temos para constituir uma história do presente. Outra ideia importante vai ser a de identidade, que vem de Bauman. Nas palavras dele, a identidade é um efeito de pertencimento que tem em sua raiz o paradoxo da instabilidade.
Os lugares contemporâneos são permanentemente deslocados pelas máquinas de informação e, por isso, é impossível fixar-se rigidamente em um território identitário único. Ou seja, hoje em dia não há identidade completa que pertença perfeitamente a algum lugar, porque os valores que definem essa identidade mudam rapidamente. Dito isso, as demais definições vão ser explicadas conforme os exemplos forem apresentados. Nesse bloco, nós vamos dar uma olhada mais clara nos exemplos. A gente escolheu 2 influenciadores principais para esse episódio, com uma quantidade significativa de seguidores e de repercussão nas redes, como Twitter, Instagram e TikTok. Os escolhidos foram Mayra Card e Paulo Musi. A primeira direcionada para o público dito feminino, que é o mesmo das revistas que falamos na introdução, e o segundo para o público de academia, que atinge bastante homens. Essa escolha foi motivada por homens serem menos citados quando falamos sobre transtornos alimentares num contexto de comunidade. Os primeiros 2 exemplos são parecidos. São trechos retirados do TikTok da Mayra Card, visto que sua conta no Instagram parece ter sido desativada até o momento da gravação do episódio. Nesses 2 recortes, nós vemos Maíra fazer uma comparação entre o açúcar e alguma droga, lícita e ilícita, respectivamente. Vamos ouvir para comentar. As pessoas diziam que o cigarro fazia bem, que ele dava energia, etc, etc. E os médicos indicavam cigarro. As publicidades de desenho tinham cigarro. Hoje se sabe que o cigarro faz mal. Com açúcar é a mesma coisa. Já tem um monte de açúcar, de artigos científicos falando do açúcar. Só que ele gera bilhões para o mundo. Então, óbvio que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia não quer que você saiba. Então, esse tipo de notícias, esse tipo de coisa, toda vez que eu trago, eu apanho muito. E eu escolho e decido, é uma decisão, permanecer. Porque eu acho que, como influenciadora, se Deus me colocou aqui desse jeito, eu tenho esse compromisso. Eu não posso só pensar no meu rabo. Eu não posso pensar só no meu cifrão. Eu não posso só pensar nos meus aplausos. Eu tenho que pensar no meu propósito. Então, esse é o meu propósito. Então, em muitos momentos, você vai ver várias polêmicas que não vão fazer sentido. Porque as pessoas vão ver frases, títulos, e elas não têm noção da profundidade de onde eu quero chegar. Aqui é muito interessante a forma que ela traz uma contextualização sobre o passado do cigarro para lançar uma afirmação de que o açúcar terminantemente faz mal e não deve ser consumido, sem nenhuma consideração sobre o problema ser o consumo excessivo, por exemplo, diferentemente do que é o senso comum atualmente sobre o cigarro. Então, existe uma apelação para a ciência, dizendo que há uma série de artigos científicos que comprovam o ponto levantado por ela, sem citar nenhum deles. E a justificativa é um espantalho de indústrias ganhando dinheiro em cima disso. E Maíra se coloca como uma figura salvadora contra essa narrativa e usando como recurso o argumento de que Deus a colocou nessa posição. Uma pessoa que não pensa no dinheiro para direcionar os seus atos. O segundo trecho não é muito diferente. Vamos dar uma olhada. Aí você entra numa dieta, você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter tremedeira, aí você fala, ai, eu tô passando mal, eu acho que eu não tô comendo o suficiente. Não, você tá simplesmente se desintoxicando, você tá tendo abstinência. Fizeram uma experiência com ratos viciados em cocaína e ratos viciados em açúcar. O açúcar, ele é 16 vezes mais viciante do que a cocaína. Os ratos viciados em cocaína passaram a consumir açúcar e o dano cerebral, tanto da cocaína quanto do açúcar, é igual. Pesquisa no Google que você vai ver. Danos cerebrais, cocaína e açúcar. É igual. Só que tem licença poética. Então, para mim, o maior vilão é o açúcar. Aqui a comparação é mais direta. Card diz que o açúcar causa abstinência, assim como uma droga faria, e cita o suposto estudo, que já foi desmentido várias vezes, e diz que o açúcar seria mais viciante que a cocaína. A estrutura discursiva é quase a mesma. O que ela pretende com essas duas falas é vilanizar o consumo de açúcar sem fazer nenhum recorte, se sustentando em evidências científicas que nunca são apresentadas. É possível traçar um paralelo direto com o texto apresentado no bloco anterior, quando Gregolin vai falar sobre biopoder. O sujeito deve autocontrolar-se, modelar-se a partir das representações que lhe indicam como deve e como não deve ser o seu corpo. Todo esse trecho do texto é muito importante até para os outros exemplos que a gente vai trazer, do outro influenciador.
somos apresentados ao conceito de corpo mínimo, que somos incentivados a alcançar, seja por pressão estética ou simplesmente por ser o correto a fazer. Primeiro, é bom lembrar que Paulo Musi é médico. Na ideia de Foucault, o discurso é o espaço em que saber e poder se articulam. Trazendo isso para o caso do influenciador em questão, o que ele fala, por muitas vezes, acaba sendo tratado automaticamente como válido não pelo conteúdo em si, mas pelo título que ele carrega, um profissional da saúde qualificado. Agora, voltando ao corpo mínimo, vamos dar uma olhada no seguinte trecho retirado de um podcast em que Musi foi entrevistado. O que a gente ganha com o exercício, Malu, não é o corpo que a gente carrega. O corpo que a gente carrega é o sinal do nível de estresse que a gente consegue suportar. E se você tem um físico que é um físico marcado por aquilo que você consegue suportar de esforço, a única coisa que você precisa fazer é lembrar que o alto desempenho é que você se dá bem em todas as áreas da sua vida. Aqui podemos relacionar a fala de Musi ao texto de Gregolin, quando ela afirma que o corpo se torna a meta, não só estética, como ética também. O físico se torna um troféu, uma prova ética do que a pessoa é capaz de fazer. O quanto menos mais evidente do texto se materializa através de uma mudança de pensamento, que com o tempo molda o próprio corpo. Vamos do invisível, o pensamento, ao evidente, o físico. A partir daí, vamos para o segundo trecho, que exemplifica bem o que Gregolin chama de materialização desse biopoder, que é o governo de si. A vida não é sobre motivação, a vida é sobre disciplina. Você tem que ter disciplina, aí quando você tiver disciplina, você vai ter motivação. Você perguntar, motivação para mim é 1% da minha vida, 99% é disciplina. É disciplina para treinar, é disciplina para ser um cara bom, é disciplina para ser um sujeito antenado no que está acontecendo, para me conectar com a realidade, para servir meu paciente, para cuidar da minha família, para dar atenção para minha mulher, para minhas filhas, para crescer com elas. A ideia do governo de si é baseada, como já disse, no autocontrole do indivíduo, o que Musi exemplifica muito bem nas suas colocações sobre disciplina. Voltamos então novamente ao Foucault, com o seu conceito de governamentalidade, onde o governo de si e dos outros, no caso do Musi e do espectador, através de técnicas, a disciplina, que produzem identidades. Identidades essas moldadas justamente pelo corpo mínimo ou pela vontade de adquiri-lo. Por fim, vamos retomar um pouco o conceito de identidade de Bauman, dito no comecinho do episódio. A falta de estabilidade dos regimes identitários, junta ao exagero nas referências, traz um mal-estar para quem busca essa identidade. Gregolin aponta que é aí onde produzem drogas para suportar esse mal-estar, como a literatura autoajuda. Por mais que o conteúdo de Mayra Card e Paulo Musi não sejam exatamente literatura autoajuda, ambos muitas vezes se apoiam num discurso parecido, oferecendo próteses de identidade ao espectador que busca se encaixar em uma delas. Fora eles, muitos influenciadores ligados à saúde fazem a mesma coisa. Sim, além disso, é importante lembrar que esses discursos são considerados válidos, mesmo que nem sempre eles tragam informações verdadeiras dentro das suas narrativas. Isso porque a própria audiência desses influenciadores os tem como figura de autoridade. Voltamos a Foucault. O discurso é uma disputa de poder. E a disputa pela verdade dentre os influenciadores exemplifica como opera a microfísica desse poder. Em relação às redes sociais, em que esses discursos são disseminados, elas funcionam como um meio de propagação onde os influencers performam de uma forma específica. O que queremos dizer com isso é justamente o que Foucault defende ao dizer que a produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e redistribuída por procedimentos que visam determinar aquilo que pode ser dito em um certo momento histórico. Essas redes sociais estão sob controle de seus determinados algoritmos, que servem como controle da divulgação dos discursos. E como a própria Gregolin defende no seu texto, a mídia não é neutra, nem os algoritmos, já que eles são submetidos ao viés, seja do próprio programador, seja da corporação para que ele trabalha. Pois é, Joyce. Deu para conversar bastante, trocar muita ideia, mas a gente chegou ao final do nosso programa. Infelizmente, né, Carol? O Nutrição nas Redes fica por aqui. O programa de hoje
teve roteiro por Carolina Sena, Joyce Tenório e Victor Aguiar, captação de áudio Alexandre Genari e a edição de Brenda Fernandes. Agradecemos muito pela audiência e até o próximo. Tchau!